Então, essa aula é uma aula introdutória da minha mentoria para terapeutas ayurvédicos, que acontece desde 2019, tá? Eu tenho sempre feito esse programa para os terapeutas ayurvédicos que estão estudando ou que estão já trabalhando como terapeutas, atuando como terapeutas ayurvédicos, né, fazendo seus atendimentos em suas clínicas. E é um programa visado, né, para ir trazendo mais clareza, né, todo o processo terapêutico ao atendimento, como funciona um atendimento. E nós temos aí dois aspectos dessa mentoria. Uma é o diagnóstico de casos, né, onde os terapeutas trazem os casos clínicos e a gente discute ao vivo, né? Essas aulas agora, a partir de setembro, vão acontecer na segunda-feira, às 8 horas da noite. E a outra parte da mentoria é sobre a parte teórica, né? Sobre prevenção de doenças, manutenção da saúde e tratamento de doenças. E tem também um, um bônus extra, né? De fitoterapia ayurvédica, né? São dois cursos gravados, cada um com 13, 14 horas aulas, 13, 14 aulas com aproximadamente 2 horas cada, né? Então, além da discussão de casos, eu estou dando esses bônus aí de dois cursos bem importantes, né? Que sustentam e amarram todo esse processo terapêutico que eu estou passando aí para vocês, tá? Então, é sempre um prazer compartilhar. Tem alunos aqui, colegas que já estão comigo já em algumas mentorias aí, tá? E enfim, tem alunos já que participam há umas 3 ou mais, né? Eu sempre renovo a cada trimestre, tá? E sempre no início de cada mentoria eu faço uma aula introdutória gratuita, né? Para as pessoas que não me conhecem, né? Ficarem conhecendo um pouco sobre quem eu sou, sobre o que eu estou querendo trazer aí. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os pontos fundamentais do diagnóstico e do tratamento segundo a Ayurveda, tá? Então, assim, para quem não me conhece, eu sou Mário, né? Terapeuta ayurvédico formado já há mais de 10 anos pela escola do Dr. Ruguet. Também dei aulas em várias escolas, inclusive na escola do Dr. Ruguet, dei aula nos cursos de formação. Dei aula aqui em Brasília também, em 2 turmas, formei 2 turmas aqui em Brasília e em outras escolas também, tá? No Brasil todo. Além disso, né, eu tenho trazido o Dr. Gaurav, né, que é um médico indiano, hoje meu atual professor, para o Brasil desde 2016. Todo ano ele tem vindo para cá e sempre também elaboramos uma matéria, né, para os terapeutas ayurvédicos, né? Ele já deu curso sobre menstruação, distúrbios ginecológicos, sobre Kaya-Chikitsa, clínica ayurvédica, tratamento de doenças, sobre Agni, sobre Reto, né? E alguns outros temas importantes, né? Então, é sempre um prazer aí compartilhar com vocês algo que assim que é a minha principal atividade, né, atuar como terapeuta ayurvédico e também como professor de Ayurveda, tá? Eu vou compartilhar então aqui com vocês o PowerPoint que eu preparei e a gente vai, enfim, esclarecendo as coisas aí. É algo assim bem simples, né, baseado nos textos clássicos, né, nos Samhitas, tá? Então vamos lá. Princípios fundamentais do diagnóstico e do tratamento, segundo
os Samhitas, né, que são os textos antigos, tá? Bom, então, primeiro de tudo que esse conhecimento todo, né, ele tem três pontos importantes, né, que validam esse conhecimento, né? O primeiro é chamado de autoridade, né, que vem dos Shastras, né, que são desses tratados ancestrais, e do professor, de preferência, né, que tenha conhecimento a respeito desses tratados, né? O outro ponto é a observação, tá? Ou seja, o uso, né, de todos os sentidos nesse processo, né, para a compreensão do conhecimento. E, por último, a inferência, que é o uso da razão, né, o uso da mente, para que isso tudo seja validado, tá? Bom, então falando propriamente dito sobre o processo, né, os aspectos do processo terapêutico, segundo o Charaka, né, ele menciona três pontos também fundamentais, tá? Que são eles: reto, linga e aushada. O primeiro, reto, é a causa ou as causas da doença, tá? A gente precisa saber investigar quais são as causas. Não adianta a gente saber só nome da doença, tá? Porque não é a partir daí que a gente vai operar. A gente vai operar a partir da causa. E mais na frente a gente vai entender como, né? Linga são os sintomas da doença, né? Que sintomas essa doença apresenta? Porque o nome também de uma doença não significa nada, né? E os sintomas estão ligados aos doshas, né? A pessoa sente o quê? Frio, calor, secura, tem untuosidade, tem peso, tem cheiro forte, podre, tem movimento, enfim. N podem ser os sintomas relacionados aos gunas, tá? Que tem relação com os doshas. E por último, né, aushada, que são as terapias, medicamentos, técnicas utilizadas, seja em xamana ou shodana, né? Ou seja, tanto para pacificação dos doshas quanto para eliminação dos doshas, né? O que que eu utilizo? A dieta, fitoterapia, estilo de vida, terapias, né, as terapias externas, a Bianga, Shirodhara, Suedana, terapias internas, os panchakarmas, enfim, tudo isso está em terapias, né? Então você vê que ele menciona esses três aspectos que são fundamentais em todo o processo terapêutico. Existem alguns pontos no diagnóstico, tá? O diagnóstico que é mais usado, né, que é, digamos assim, o mais básico de todos, né, ele compõe três pontos, né, ou três etapas, né, Darshana, Sparshana e Prashna. Né? Então, Darshana é a observação do paciente, dos sintomas, o que que você vê, o que que é percebido, né? O toque, né? Pode ser a palpação, né? Pode ser também o diagnóstico de pulso. Inclusive, eu vou dar também um outro seminário sobre diagnóstico de pulso, tá? Nadi Pariksha. E a interrogação, né? É você saber perguntar, né? Quais os sintomas, quais as doenças que o paciente tem, o que ele não fala para você e você pode descobrir através de perguntas como, por exemplo, você toma algum remédio, né? Ou então você tem alguma doença que é tratada, controlada, enfim, muitas coisas os pacientes não falam, né? E outras perguntas mais, né, que podem estar relacionadas a algo que o paciente não fala, mas está por ali, né? Porque talvez ele considere aquilo algo menor, algo que não seja de tão importância. Às vezes ele só considera importante aquilo que gera mais desconforto nele, tá? Mas existem outros
tipos de diagnósticos assim um pouco mais aprofundados, tá? Mas esses pontos são pontos fundamentais, né? Chamados de Trivida Pariksha, né? Três etapas fundamentais aí do diagnóstico. Então, falando do diagnóstico, né? A gente precisa saber quais são os pontos a serem abordados, tá? Quais fatores fundamentais devem ser apurados para o sucesso no diagnóstico e no tratamento, né? Então, o que a gente precisa saber para fazer um bom diagnóstico, tá? E nada melhor do que isso, do que a gente utilizar uma fonte fidedigna, né? Que são os textos clássicos do Ayurveda, né? É o que a gente vai ver aqui. No caso aqui, né? Vocês estão vendo aqui, né? Um sutra mencionado aí pelo Vagbhata, né, no Ashtanga Hridaya, Sutrasthana, capítulo 12, né, ele menciona quais os fatores a serem examinados, tá? Então, ele menciona 11 fatores. O primeiro deles, chamado de dusha, também é traduzido como anomalias funcionais estruturais, mas dusha também é traduzido como tudo aquilo que é agravado pelo desequilíbrio dos doshas. Então, pode ser um tecido, pode ser um shrota, pode ser uma excreção, um mala, né? Um órgão, e por aí vai. Ou seja, o dosha, ele se agravou, ele se disseminou e gerou uma anomalia funcional em um determinado local. Tá? Segundo, deixa ou o habitat do paciente, onde ele mora. Por exemplo, se ele mora em Brasília, a gente já pressupõe que ele vive num clima extremamente seco, né? Então, a influência da secura na doença dele é grande. Se ele vive, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente já sabe que ele tem umidade na rotina do paciente. Então, a gente já começa a entender um pouco de questões importantes, né? Por exemplo, tem pessoas que vêm do Rio de Janeiro para Brasília, né? E tinham muitos problemas de sinusite e rinite no Rio de Janeiro. Vieram para Brasília e isso foi curado ou melhorou significativamente, né? Justamente por conta da secura, né? E por conta da secura, outros problemas podem se agravar também, como constipação, secura na pele, ou agravamento de vata, digamos, na mente, né? Às vezes tontura e outras coisas mais, tá? Terceiro ponto, o bala ou a força do paciente, né? Capacidade que o paciente tem de suportar determinadas terapias, né? Se você vai fazer, por exemplo, precisa fazer um karma, né? Ou seja, uma das ações do Panchakarma em um determinado paciente, você precisa saber se ele tem resistência, né? Ou seja, a idade dele, né, diz muito, mas também a condição atual desse paciente também vai dizer muito, né? Se for uma pessoa, né, com menos de 20 anos de idade, né, a gente não deve fazer panchakarma. Se for uma pessoa também com mais de 60 anos de idade, a gente também não deve fazer panchakarma, para não espoliar essa pessoa, né? Os jovens, né, muito os adolescentes, né, eles ainda estão formando tecidos, né? E os ah, as pessoas mais velhas, né, eles perdem muitos tecidos. Então, os panchakarmas não são muito apropriados a esse tipo de pessoas, né? Então, a gente precisa saber bem a força do paciente por essa condição e por outras condições também, né? Se ele é uma pessoa que tem boa disposição, ou se ele está, né, tá sempre não tem força, resistência para um estilo de vida, né? Para a vida dele, para as atividades que ele faz e por aí vai, tá? Quarto ponto, o kala, né? Que é o tempo, né? A estação, tá? Qual a estação do momento que está ali gerando influência naquele sistema, tá? A condição do clima,
naquele local, naquela região que ele mora, né? Seja no Brasil, seja em outro país, né? Então, isso tudo é fundamental, né? A gente sabe lá, né, no Rito Charya, né, que tem determinadas as estações do ano, né, tem determinadas orientações apropriadas específicas, né? Se as pessoas não seguem muito bem essas orientações, elas vão adoecer, né? Isso é um fator muito importante, tá? Gerador de uma série de doenças, né? A pessoa faz a mesma dieta, o mesmo estilo de vida durante todas as estações, ela vai adoecer, tá? A Nala ou Agni, o poder digestivo do paciente. Qual é o tipo de Agni desse paciente, né? Ele tem um Agni que é penetrante, né? Que é fraco, que é irregular, que é equilibrado, né? Então, é importante a gente entender qual é o Agni desse paciente nesse momento, tá? A Prakriti, né? A constituição do corpo, né? Se ele é Vata, Pitta, Kapha, ou se ele é de constituição bidosha ou tridosha, tá? Apesar de que mais importante do que isso é entender o Vikruti, né? Que seria o desequilíbrio, tá? A idade do paciente, né? A gente sabe que existem variações, né? Influências dos doshas nas diferentes idades, né? Então, até os 20 anos, mais ou menos, você tem a idade Kapha, dos 20 aos 50, a idade Pitta, dos 50 em diante, a idade Vata, né? Qual a condição psicológica, Sattva, né? Condição mental daquela pessoa, né? Se ele tá, se ele tem uma mente rajásica, tamásica, né? Uma pessoa de mente sátvica, dificilmente ela estará doente, tá? Porque é uma pessoa que já tem uma busca, já tem um estilo de vida, uma rotina diária que compreende, né, isso que o Ayurveda considera dentro do Dinacharya, né, que é acordar, né, cedo, né, ter hábitos saudáveis como os pilares, né, sono, dieta e o controle da atividade sexual, prática de exercícios, né? E todas aquelas panaceias também podem ser incluídas aí, né? Mas esses pilares são fundamentais, tá? Então, a prática de meditação. Então, uma pessoa sátrica, ela dificilmente adoecerá, tá? Mas adoece também, tá? Pode ser também por condições é, astrológicas, mas também condições mesmo que ela não entende, né? É, do que é saudável, tá? Ah, Satmia, né? Quais são as atividades e hábitos do paciente? O que ele está habituado a fazer no seu dia a dia, né? Qual o seu trabalho, né? Qual a sua alimentação, qual os seus hobbies, tá? A rara, né? Qual é a dieta do paciente, né? Então, como a gente vê isso, né? Que ele come em todas as refeições, né? Então é bom descrever, né? A gente quando está observando na mentoria, né? O que o paciente tem de refeições, a gente pergunta, né? O que você come café da manhã, almoço e jantar? Quais são os alimentos? Você come sobremesa? Você come nas refeições? Você tem o hábito de beber água gelada? Você tem o hábito de tomar alguma bebida alcoólica, cerveja, vinho? Tudo isso é importante. Tudo isso é fundamental. Hábitos do fim de semana, porque isso daí vai falar muito das causas das doenças, tá? E por último, o estágio da doença, né? A gente sabe que o Ayurveda ele menciona 6 estágios, né? Eu até falei numa aula que eu dei num curso aí anterior, né? Sobre os doshas. Eu não lembro se essa aula foi gratuita ou se essa aula foi já dentro. Essa aula já estava dentro do módulo do curso, né? Que a gente falou sobre os 6 estágios da doença.
e tratamento para os 3 primeiros estágios, né? Quais são os 6 estágios, né? A gente tem o acúmulo do dosha, agravamento, disseminação, ou seja, o dosha sai do seu lugar, depois ele vai é, se alojar em algum local, os sintomas vão aparecer e, por último, a doença está instalada. Tá? Então, são 6 os sintomas da doença. Tá? E nesse curso sobre os doces, a gente falou sobre tratamento para os 3 estágios iniciais, acúmulo, agravamento e disseminação. Como que a gente pode tratar de vata, pitta e kapha nesses 3 estágios. Tá? Então, o Vagbata fala assim, o médico deve procurar os fatores acima para decidir e então... Opa, eu acho que eu escrevi alguma coisa errada aqui. Apenas decidir sobre o dosha agravado e seu tratamento apropriado. Então, ele deve buscar identificar esses 11 fatores fundamentais e só a partir daí buscar o tratamento apropriado. Muitas vezes é muito comum a gente ver alguns pacientes, alguns terapeutas perguntando: o que é bom para endometriose? O que é bom para rinite? Então, gente, não existe uma fórmula mágica para todos, né? Até porque uma das primeiras coisas é entender qual é a causa, tá? Na Ayurveda não existe remédio para isso ou para aquilo. Existe um tratamento que é muito mais eficiente, que é identificação da causa, tá? E aí ele diz, né, que tal médico nunca irá cometer erros no tratamento. Então, vamos ver aqui o que que o Charaka fala, né? No Charaka Samhita Vimanastana, capítulo 4, verso 6. Aí ele fala assim: primeiro, quais são os fatores, características de todas as doenças? Ele está falando das características de todas as doenças, tá? Quais são os fatores agravantes, tá? Isso é extremamente importante, né? O que agrava essa doença, né? Então, né, a gente pode perguntar entendendo, você tem algum alimento, alguma coisa que você faça que piore essa situação, tá? Número 2, o material patogênico, né? Quais são as características da doença, tá? Exames, né? Se tiver exames laboratoriais, melhor ainda, se você já vem com um diagnóstico, né? Que tem um diagnóstico clínico de artrite reumatoide, de gordura no fígado e por aí vai, né? Porque já tem um diagnóstico concluído ali, né? Então, é muito mais, não que você precise disso, né? Mas quanto mais ferramentas de diagnóstico a gente tiver, melhor, tá? Quais são as causas da doença? Quando a gente estuda Kaya Chiquissa, né? Clínica médica ou as doenças, né? Você vê lá, por exemplo, no Madhava Nidana, que é um livro que eu trabalho, né? Que eu uso eventualmente para mostrar para os alunos, né, as causas das doenças, né? Ele fala das causas de milhares de doenças. Tem pelo menos umas doenças, mais de 200 doenças ali no Madhava Nidana, que é um livro de diagnóstico clínico, né? E é super importante, né, para a gente entender, né, como que essa doença se desenvolveu. A característica específica, né, não é só a gente saber o nome da doença, né? Como eu falei, né? Se a pessoa tem, por exemplo, hipotireoidismo, né? O que você sente? A pessoa vai sentir um cansaço, ela vai sentir que o metabolismo dela é ruim, né? Ela pode ter ganho de peso, ela pode ter perda de cabelo e por aí vai, tá? Então é fundamental a gente entender, né? As características específicas de cada paciente com determinada doença, tá? A localização daquela doença, né? Onde é que ela está localizada no indivíduo, né? Qual a queixa principal, né? O que ele relata como sendo a queixa principal? Não, mais uma vez, não é o nome, mas o que ele sente. Isso é muito mais importante, tá? Os sintomas, tá? É, são fundamentais para você entender, né? Aí
na sequência, né, o uso dos sentidos, né, o som, toque, visão, sabor, cheiro, né, isso você pode observar ou mesmo o paciente observar, né. Por exemplo, tem obstrução ali nas vias nasais, tem um som, né, de obstrução, né. Tem, ou borborigma no intestino, né, aquele som quando a pessoa está com indigestão, né. O toque, né, pode ser tocando, você sentiu a temperatura, você pegou a junta do paciente, está inchada, está vermelha, né? Eh, a visão, né? O que que você vê ali, né? O paciente está com problema de pele, né? A pele está toda vermelha, está úmida, né? O sabor, às vezes a pessoa tem um gosto amargo, ela tem um gosto picante na boca, ela tem um sabor doce na boca. E o cheiro, tem o cheiro doce, tem o cheiro podre, às vezes a menstruação tem um cheiro podre, né? O suor tem um cheiro ácido, né? E tudo isso tem uma relação, né, com os doshas que estão agravados. Quanto mais a gente souber usar essa quantidade de informações são fundamentais para você saber classificar, tá? Quais são as complicações? Né? Por exemplo, uma pessoa com obesidade, ela pode ter diabetes, ela pode ter hipertensão, né? Então, é fundamental, né? E sempre a gente vai tratar a causa, né? O que que se a doença está no estado de agravamento, no estado de estabilidade ou diminuindo, né? As consequências da doença, seus nomes e associações, tá? Então, aí, um quadro com 12 fatores importantes, né? Que o Charaka menciona em termos de características de todas as doenças, tá? E agora, uma parte importante, né? Que eu tirei do livro do Dr. Hanad e da doutora Sunanda, um livro de Kaya Chikitsa, né, que é um livro de estudantes, né, avançados, né, que estudam doenças, né, clínica interna, né, pode ser traduzido, né, ou também Kaya, a gente pode traduzir como corpo ou Agni, e Chikitsa é terapia, né, tratamento para o corpo, tratamento para o Agni, tá? Pode significar Kaya Chikitsa ou clínica interna, tá? Bom, então, no livro e nos textos, né, é dito, né, que você precisa encontrar reto a causa, né? Encontrando a causa, o que você deve fazer? Eliminar essa causa, né? Qual é a causa, por exemplo, de rinite, né? E sinusite, né? Distúrbios, fatores agravantes de CAFA, né? Tudo que é pesado, untuoso, frio, comer em excesso, né? Tudo isso vai agravar o CAFA. Eu preciso eliminar isso, né? Se eu não eliminar, não adianta eu dar o remédio, né? Se o veneno continua ali, tá? E aí o tratamento é sempre oposto à causa, né? Tem aquele princípio do igual aumenta igual e oposto diminui oposto, né? Se eu tenho umidade, né? O que que eu vou precisar? De ervas que são é, quentes, penetrantes, né? Para ajudar a, a penetrar, desobstruir, secar, né? Aquilo que é seco também, né? É o que a gente usa para tratar desses distúrbios, né? E por aí vai, tem N possibilidades aí, né? Óbvio que eu estou considerando Vata, Pitta e Kapha, né? A gente tem que considerar isso, né? E entender, né? Quais são os fatores que agravam e identificar e eliminar. Identificar o dosha agravados, né? Qual é o dosha principal ou os doshas principais, quais são os dushas, né? Aquilo que é agravado pelo dosha, aquilo que gerou problema, né? Um órgão, um shrota, um dato e por aí vai, né? Então ele menciona, né? Os dushas podem ser os shrotas, o agni, datos, ojas, mala, os sentidos, né? Os órgãos, tá?
Então, a partir daí a gente vai planejar se vamos fazer Xamana ou Shodhana Chikitsa, né? Se eu vou paliar, ou seja, se eu vou procurar reduzir os doshas ou se eu preciso eliminar os doshas, né? Num caso que seja muito forte, né, em que Xamana não esteja dando resultados, eu vou precisar fazer Shodhana. Eu vou dar um exemplo que eu tive agora, desses 2 semanas atrás, né? Um paciente, primeiro com gordura no fígado, né, distúrbios de pita, a outra paciente também com verminose, né? Então eu fiz Xamana nos dois, né? Só que o resultado assim foi, ou seja, fiz a Mampachana, né? Xamana, e o resultado não foi assim muito eficiente, né? Então, logo na semana seguinte do Amapachana, eu fiz o Shodhana, fiz o Virechana, e o resultado foi muito eficiente, tá? Então, é importante a gente considerar, né? Quando estamos falando de Shodhana Panchakarma, a gente está falando de qual karma apropriado para aquele paciente, tá? E não pensar, a pessoa precisa fazer Panchakarma, precisa fazer os 5 karmas. Não necessariamente. Se ela está com um problema que está relacionado com o dosha pitta, né? Que é a indicação de determinado karma, você vai fazer aquele karma. Você não vai espoliar o paciente em excesso. Você não precisa, né? Você precisa ser certeiro naquilo que você está fazendo para ter sucesso no seu tratamento, tá? Outro ponto, tratar sempre o dosha mais agravado primeiro, porque provavelmente é ele que está gerando mais problema, tá? Então, é, e pode ser também que esse dosha principal esteja gerando agravamento em outros doshas, né? Aí, uma vez que você trata esse, né, você pode reduzir os outros, né? Ou a mesma coisa se aplica a uma doença, né? Se eu tenho uma doença como, por exemplo, a obesidade, e essa obesidade ela tem complicações como diabetes e como hipertensão, o que eu vou precisar fazer? Se eu foco na obesidade e vou reduzir drasticamente o peso, pode ser que as outras doenças que foram derivadas, né, elas sejam curadas ou pelo menos reduzidas a um ponto assim bem suave, né? Então, isso é dito também no Ashtanga Hridaya, né? Para o tratamento dos shrotas, né, eu vou considerar se o shrota ele está com fluxo excessivo, escasso, invertido ou extravasamento, né? Isso a gente vê, né? Todos esses casos a gente vê também na mentoria. Isso é extremamente importante, tá? Para o Agni, né? Eu vou considerar ervas que são picantes, tá? Para digerir ama, ervas que são amargas, e quando eu faço ama patiana, né, eu posso usar geralmente as duas, né, ou às vezes só as amargas, dependendo se a pessoa já tem um Tikshna Agni, né, eu não preciso usar ervas picantes, senão eu posso gerar problema, tá? Considerar Saama e Nirama, ou seja, se eu tenho doshas com ama e se eu tenho doshas sem ama. A maioria dos casos, os doshas vêm com ama. A maioria dos pacientes. Vocês podem ter certeza disso. Tá? Tratamento para os tecidos. Né? Se eu tenho uma condição de Santarpana, né? Ou seja, derivada do excesso de nutrição, a maioria das doenças são derivadas do excesso de nutrição. Né? Isso lá no meu livro, não sei se vocês estão sabendo, né? Mas eu vou mostrar aqui para você. Acabou de sair o meu livro sobre princípios fundamentais da dieta, né? Acabou de sair dia 11 agora. E já existe o pré-lançamento em algumas distribuidoras na Amazon também, tá? Então, eu falo nesse livro sobre Santarpana. O que é Santarpana? Excesso de nutrição. O Charaka fala que, né, aquele que está acostumado a consumir alimentos doces, pesados, untuosos, que vive um estilo de vida
confortável, deitado numa cama ou sentado numa cadeira, não pratica exercícios, né? E alguns outros fatores, né, ele será acometido de doenças derivadas do excesso de nutrição, que são a maioria das doenças, doenças de pele, obesidade, eh, hipertensão, a, a indigestão, artrite reumatoide, câncer e por aí vai, tá? E a patárpana é o oposto disso, né? Que é doenças derivadas da falta de nutrição, da desnutrição, o que não ocorre muito no Brasil, né? Pelo menos as pessoas que a gente atende, né? Até pode acontecer em locais mais pobres, onde as pessoas não têm o que comer, mas hoje em dia você vê que as pessoas comem muitas vezes por dia, né? Mais de 4, 5, 6, eu vejo pessoas que comem 7 vezes ao dia. O Ayurveda fala que a gente deve comer, né, no máximo, em termos de refeições, umas 2 refeições, tá? O Charaka menciona isso. Isso também tem descrito no meu livro lá. Ele fala que a primeira refeição tem que ser consumida somente quando a refeição do dia anterior foi consumida e a segunda somente quando a primeira refeição foi digerida. E existem sintomas para isso, tá? Obviamente, quando a gente fala refeições, a gente não está falando de pequenos, né, uma fruta, uma coisa assim que não tem um efeito como uma refeição, tá? Tecidos enfraquecidos causam doenças recorrentes, né? Então, a gente precisa de considerar aquilo que é chamado de Rasayana Chikitsa, né? Ou terapia de rejuvenescimento, ou também chamado de Apurnabhava Chikitsa, que é quando você tratou o paciente, né? Você teve a redução do problema, mas você sabe que aquilo pode voltar, e muitas vezes acontece. Então, você precisa continuar o tratamento por mais um tempo, até que é, você você possa parar, né? Não é acabou o sintoma, você para. Você deve continuar um tempo, né? Com essa terapia de Rasayana, de rejuvenescimento do órgão, do dosha, do dato, do Shrota, para se certificar de que a doença não vai voltar, tá? E quando há uma redução de ojas, Ojakshaya, né? A gente vai procurar, através do estilo de vida de uma dieta apropriada, e tônica, né, chamada de Brinhana Chikitsa, né, a gente vai procurar aumentar ODIAs, né? Existem ervas, existem alimentos, eu também falo disso no meu livro, né? Tudo isso para tonificar o paciente, né? Pessoa que está com câncer, fazendo tratamento de câncer, pessoa que está com HIV, uma pessoa que está com perda crônica de tecido com diarreia, enfim. Então, existem N condições, né, que a pessoa precisa de ODIAs. Uma pessoa que bebe muito também, ela perde ODIAs, né? Até porque o álcool ele tem os princípios opostos a ODIAs, tá? É, então é isso, gente. Então, o sucesso no nosso tratamento ele é obtido através da prática constante, da observação contínua e constante dos pacientes e do estudo, né? Não adianta a gente ficar só ou estudando ou só clinicando sem ter uma base teórica, né? Sem estar se conectando com a fonte fidedigna dos, do, do, dos tratados, dos textos, né? Então é muito importante fazer esse casamento dos dois, de teoria com prática, né? É, é dito que somente com essa prática contínua e constante é que a gente vai sedimentando o conhecimento. O Vagbata fala isso, né? Então é necessário que a gente esteja ali, atuando, né? Tá bom?
Ah, então é isso. A nossa mentoria ela começa agora em setembro, tá? Logo na primeira semana de setembro, às segundas-feiras, né? Essa próxima, essa próxima turma, né? Ela tem, né? Como as outras, né? Uma renovação trimestral. E aí, quem tiver interesse é só falar direto comigo, né? Ainda temos algumas vagas, tá? E é isso, gente. Vocês querem fazer alguma pergunta, alguma dúvida? É um tema assim extremamente importante, né? Ele vai ficando mais claro, né? Tudo isso que a gente falou, à medida que a gente vai colocando esses pontos aí na nossa prática clínica, né? Tudo isso aqui que eu falei para vocês, né? Muitas coisas eu citei exemplos, né? Porque eu sei, porque eu conheço, porque eu pratico isso e ensino isso também, né? Então, para que a gente vá se familiarizando, pegando, entendendo isso, sedimentando o conhecimento, é necessário que a gente esteja na prática, né? E estudando juntos, né? Tá bom? Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? A Sônia falou que está chovendo muito na Bahia, que em Brasília está um clima muito bonito. Essa época do ano é seco, né? Então a gente vê o céu muito azul, tá? Ah, A Larissa disse que está na hora do jantar, provavelmente ela está em outro país. Ah, tá bom, gente. Cristina está agradecendo. Eu agradeço vocês aí a participação, tá? Mais alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Não? Vocês estão tão quietinhos aí? Hã? Podem, podem fazer, gente. Obrigada, Mário, pelas explicações. De Obrigada. nada. Mais perguntas? Ó, a Amanda está falando aqui que ela é aluna. Amanda, que bom, querida. Fico feliz aí mais uma vez pela sua participação. Você também é muito querida, todos os alunos são muito queridos, o que me dá muita satisfação é essa troca com os alunos, né? Para mim, isso é uma atividade assim que eu gosto muito de fazer. Eu aprendo muito também, né? Por quê? Porque além de estar estudando com vocês, eu estou também buscando ali, né? Buscando nos textos para trazer para vocês. Então, eu estou aprendendo mais ainda, né? Então, isso fortalece cada vez mais ainda a minha prática clínica, né? Então, para mim super, enfim, é uma coisa que é extremamente valiosa, tá? Mais alguém queria fazer uma pergunta? A Dária está aqui agradecendo. Hã? Vocês estão quietinhos aí? Adriana, queria perguntar alguma coisa? Não, mestre, só agradecer, porque realmente hoje eu tô na correria, mas hoje eu consegui assistir pelo menos um pouquinho. Só Tá bom. gratidão mesmo pela sua tutoria aí, vou renovar com certeza. Que bom, querida. Fico feliz aí Gratidão. por você também. Bom de estar colaborando com vocês e com os pacientes também de vocês, né? Gratidão. Ok. Mais alguém, gente? Não? Então tá. Ó, então, bom, quem ainda quiser fazer inscrição, tá? A gente começa em setembro, dá para fazer até lá, dá para fazer, tá? Mas não perca o momento, tá? Bom, obrigado mais uma vez aí pela participação de todos e nós vamos nos comunicando aí pelos diversos canais aí, pelo Instagram, pelos grupos, né, que eu estou movimentando aí. Esse ano eu estou sempre, uma vez por mês, trazendo uma doença, né? Aí, então a gente está vendo sintomas, causas,
tratamento para aquela doença, dieta, fitoterapia. Então, eu estou sempre fazendo essa aula, né? Nós já demos aulas sobre candidíase, menstruação excessiva, indigestão, obesidade, emagrecimento e alguns outros temas importantes, né? Então, eu estou procurando esse ano, uma vez por mês também, trazer um estudo de doenças, né? Fazendo esse estudo de Kite-Kitsa, né? Então, eu pego aí, faço um estudo nos textos e preparo um material, né? Para todo mundo que quiser aprofundar também, tá? Tá legal. Ah, então tá. Tem um ótimo final de dia aí e qualquer coisa eu estou à disposição. Tchau, tchau.